Senhor Deus, estamos aqui como teu povo, já cantamos que somos teu, que de fato, Senhor, levante nesta geração um povo para iluminar o planeta com a tua glória, Senhor. Estamos aqui atentos agora, quietos, para ouvir a tua palavra, a tua voz. Que a voz do Santo Espírito percorra esses bancos e que o Senhor possa se utilizar desse momento para falar ao meu e ao coração de cada uma pessoa aqui nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. Pedimos isso no nome maravilhoso do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Ok, vamos lá então. O tema é meu próprio Armagedon. Quando a gente ouve essa palavra Armagedon, o que é que vem na mente de você? Vamos lá, eu gosto de conversar, né? Gosto de conversar, vamos lá. O que é que vem na mente de você quando você ouve a palavra Armagedon? Guerra? Também com essa imagem aí, né? Além de guerra, o que mais? Oi? Destruição? O que mais? Fim do mundo. É isso aí? Mais alguma coisa? Oi? Batalha? Uma batalha? Interessante, uma batalha. Olha, esse tema, esse nome, essa palavra já foi até tema de filme, né? E que fez muito sucesso. Quando as pessoas ouvem a palavra Armagedon, lembram logo na verdade, algo muito ruim, uma coisa do fim do mundo, uma batalha, uma guerra que vai envolver o planeta todo e aquilo tudo. Mas, provavelmente, nessa manhã nós vamos nos surpreender que, quem sabe, o Armagedon, ele pode ser algo muito mais pessoal do que aquilo que a gente imagina. Obviamente, falando escatologicamente, ou seja, dos eventos do tempo do fim, essa batalha de fato vai acontecer. Mas para que nós possamos entender como isso me afeta hoje, de que forma eu me envolvo com isso hoje, nós precisamos aqui esclarecer algumas coisas realmente do que é o Armagedon e de como essa palavra se apresenta lá na Bíblia. Embora nós não vamos focar de como ela se desdobra lá no tempo do fim, a parte escatológica nós não vamos focar hoje, mas no significado sim e como isso afeta a nossa vida hoje. Bom, vamos lá para o texto de Apocalipse 16. Vamos lá. Apocalipse 16. Versículo 12 a 16. Vou ler para vocês aqui. Todos acharam? Vamos lá? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que se fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Paramos por aí. 14, vamos seguir. Versículo 15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram num lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Esqueçamos aqui a parte do secamento do rio Eufrates, porque o nosso foco hoje é Armagedon. Mas o Armagedon está dentro desse contexto, o contexto da sexta praga, né? Ele é citado no contexto da sexta praga. Mas nesse contexto da sexta praga, é citado esses 3 espíritos imundos, e a própria Bíblia vai logo alertando para a gente que são espíritos de demônios. A gente não precisa mais saber de muita coisa para saber que coisa boa não é, né? E eles eram semelhantes a rãs. Nós sabemos que o livro do Apocalipse foi dado numa linguagem simbólica,
E toda a simbologia apresentada ali é porque quer informar alguma coisa para a gente. Que coisa esquisita, né? 3 espíritos e muito semelhante a rãs. Será que os demônios aí, os anjos maus, iam voar parecendo sapo por aí, voando por aí para reunir esse povo todo? Não. Eu tentei o máximo ver o que não deixar de falar, mas também o que eu tinha que tirar, porque é muito detalhe, muita informação. As profecias são algo maravilhoso assim. Então, eu vou tentar focar naquilo que se relaciona ao Armagedon. 3 espíritos e muito semelhantes a rãs. Como é que a rã ataca a sua presa? Ou um sapo? Como é que ele faz? Jogando a língua, né? Tá. Bom, alguém já deve estar pensando aí que esses espíritos imundos vão tentar reunir o povo através da fofoca, né? Não, mas embora a fofoca seja um instrumento do diabo também, não é isso que está querendo dizer. Ele vai usar os seus ensinamentos, as suas sugestões. Mas veja, se nós estamos num contexto de praga, praga, sua mente é levada para onde? Praga, rã. Para onde é que vai a mente da gente na história bíblica? Moisés, as pragas do Egito, certo? Se você for em casa mais tarde, lá em Êxodo 8, você vai ver que a praga das rãs foi a segunda praga. Mas tem um detalhe que aconteceu lá. Porque na primeira manifestação do poder de Deus ali, o faraó chamou seus magos, os feiticeiros, e os magos de faraó conseguiram fazer uma contrafação da praga que foi enviada por Deus. Lembram disso? Lembram sim ou não? Imitou, copiou e fez aquilo que Deus também tinha feito. Foi ou não foi? Quando foi nas pragas das rãs, a segunda praga, o que aconteceu? Imitou de novo. Copiou também. Quando foi na terceira praga, a praga dos piolhos, e eles foram tentar fazer a contrafação, ou a imitação, a falsificação, o que foi que aconteceu? Não conseguiram. Então, João, o Espírito Santo, na verdade, através do profeta escrevendo, ele estava querendo dizer para a gente que esse evento vai ser a última falsificação do inimigo. Entende? Para recolher o povo para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. E lá é citado em Armagedon, sendo que o nome é Armagedon. Então vamos aqui, ok. Então, a questão das rãs vai ser uma última tentativa, então, ok? E isso daria pano para manga para a gente conversar aqui, né, qual vai ser o último engano do inimigo e tal, mas não é esse ponto. A palavra Armagedon, ela aparece uma única vez, e é aqui. Ela vem da palavra Armagedon, vem da palavra o Magedon do Megido, ou Megido. O Megido era um vale lá em Israel, quer dizer, está lá até hoje, né? Mas na história bíblica, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ops. Ok. Aqui está Israel, aqui está o Megido, certo? Quando os inimigos iam tentar invadir Israel, porque do lado de cá aqui está a Babilônia, Síria, ok? Quando eles iam tentar invadir, eles não podiam passar por aqui, porque antes dessa parte montanhosa tem o deserto da Arábia. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que vir por aqui. Aqui eles não podiam entrar porque é um terreno muito montanhoso. Eles poderiam vir pelo Rio Jordão, mas também era um local muito complicado para eles passarem. Imagine você tentar invadir com um exército passando por lugares difíceis. Então o que é que eles faziam? Eles vinham por aqui, por uma trilha que tinha aqui, um espaço que ia desembocar aqui nesse vale que é conhecido como Vale do Megido, ou Águas do Megido, ou Vale de Jezreel. É esse vale aqui. Eu nunca estive no local, mas quem tem amigo chique, ele compartilha as fotos, que já esteve lá, e Cassio me deu essa foto aqui. Esse é o vale. Estão rindo? E aqui está o vale. Vale de Jezreel. Aqui, amigos,
era onde eram travadas as maiores batalhas do povo de Israel. Por quê? Porque era onde o inimigo tentava invadir Israel, atacar Israel. Se ele conseguisse entrar no Vale do Meguido e cruzar o Vale do Meguido, o território estava bem mais fácil de ser conquistado. Era um campo de batalha, batalha mesmo. Lá foi cruzada a batalha lá com Baraque, com Gideão. Josias foi morto nesse local. Era um campo de batalha. Salomão colocou suas tropas lá, tinha uma fortaleza para impedir a invasão do inimigo nesse campo. Então vamos lá. O que é o Megido então? Fala para mim. É um campo de novo, vamos lá. O Megido é um campo de batalha. Sendo que o texto bíblico aparece na Bíblia Armagedon, e algumas versões no inglês também Armagedon, mas isso vem um probleminha que houve na tradução da Septuaginta, porque a palavra, o ar lá, que é o har no hebraico, porque o texto fala, em hebraico é chamado de Armagedon, o har significa montanha. Mas espera aí, a gente acabou de ver que isso daí é um vale. Porque a Bíblia está dizendo, é a montanha do Megido. Megido é um vale. Por que a montanha do Megido? É o que o texto fala. O pastor Stefanovic, ele agora é reitor lá da Faculdade de Religião da Andrews, mas ele era de Loma Linda, e ele conta uma historinha que aconteceu com ele, que clareou bastante isso na mente dele. Alguns conceituavam o Vale do Megido e tal, essa coisa toda. E ele foi lá para Israel. Foi com seus alunos de doutorado e está lá e falando o significado do nome, é o Monte do Megido, mas até enfim o Megido era um vale, um campo de batalha, ok, tudo bem, por onde o inimigo tentava invadir Israel, mas um monte. E aí com ele tinha uma guia turística lá, que também era uma doutora em antiguidade, e lá da área, ela falou, eu sei o que é que vocês estão falando. Ele falou, sabe, isso foi lá na década de 90 e pouco, sabe, o termo Armagedon, ela falou, não, é porque realmente aqui não tem um monte, mas tem um monte que é conhecido como Monte da Área. Como, por exemplo, tem o Mar da Galileia, que é chamado Mar da Galileia, mas o mar mesmo é o mar de Antibet, né? Tiberias, o mar de Tiberias. Por que é chamado Mar da Galileia? Porque é na região da Galileia. Assim acontece lá no Megido. Tem um monte que é conhecido lá como Monte do Megido, ou seja, Armagedon, que era apresentado, sendo que ninguém, o Stefanovic na época também não sabia. E quando ela mostrou aquele monte ali, que lá do vale dá para ver o monte, um pouquinho distante, mas dá para ver. E ele falou, que monte é esse? Que monte é esse? Ela falou, é o Monte Carmelo. Agora está começando a fazer mais sentido essa palavra de um contexto de batalha espiritual para o fim dos tempos, falando do Monte Carmelo. O que é que aconteceu lá no Monte Carmelo? Oi? Elias disputou lá com os profetas de Baal, mas qual era o drama? Qual era o drama ali do que Elias estava vivendo? Tinha uma pergunta que Elias fez. Vamos lá para 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 18, e esse foi o texto dessa manhã. Primeiro Reis. Acharam aí? Versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Outras versões falam, vocês vão cochear, ou até quando cocheareis? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E esse episódio aqui a gente comenta rapidinho. Mas o que estava acontecendo então lá no Carmelo era uma batalha, lá no Megido, no Monte do Megido, uma batalha de adoração simplesmente para que o povo pudesse definir quem era Deus na vida deles. Se Deus é Deus, ou se Baal é Deus na vida deles. Certo ou errado? Até aqui tudo bem, né? Mas até agora eu não entendi o que isso tem a ver comigo hoje.
Ao ler o contexto e o texto da sexta praga ali, eu vi um texto que está entre o versículo 16 e o 14 que me chamou a atenção. Vamos lá para Apocalipse 16 de novo. Volta lá. Vamos voltar lá. Encontraram aí? Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 15. O que é que fala a Bíblia aí de vocês? Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Num contexto de praga, do tempo, do fim, há um texto que fala assim, ó: fique vigilante, feliz aquele que se mantém em vigia, aquele que se mantém vigilante, para que você não seja pego a sua nudez, ou seja, para que você não seja pego de surpresa. Porque esse texto vai ser aplicado justamente no contexto de praga ali. Sabe por quê? É um texto que é um pouquinho esquisito ali para entrar. Por quê? Como o Armagedon é algo que realmente nos leva ao fim dos tempos, à última batalha, ao último engano, tem um texto que fala assim: fique vigilante. Então a mente da gente pensa assim: bom, então eu tenho que me preocupar, eu tenho que prestar atenção, porque quando esse dia chegar, o Armagedon, que é essa grande batalha, eu tenho que tomar a minha decisão, assim como Elias fez lá no Monte Carmelo, porque esse episódio se refere a essa batalha, uma batalha de adoração, onde nós possamos decidir quem é Deus na nossa vida. Quando chegar lá no Armagedon, eu tenho que tomar essa decisão e vou ficar do lado de Deus, certo ou errado? Rapaz, o povo não falou nada. Estão pensando? Pensem comigo. É um contexto de pragas. Essa é a sexta praga. Como é que você vai tomar uma decisão no Armagedon se é a sexta praga? O que é que teve que acontecer antes para que as pragas pudessem ser derramadas? Fala para mim. Oi? Que mais? Alguém falou. O pastor falou, o pastor não vale. Oi? Fechamento da porta da graça. Acabou a graça. A oportunidade de salvação. Mas peraí. Está dando um nó na minha cabeça aqui. Se ele está dizendo que no Armagedon é a batalha de adoração, e eu tenho que tomar a minha decisão, certo? Vigiem, eu ficar esperto lá, mas o Armagedon é a sexta praga. E quando quem é a praga, os casos já foram decididos. Os santos já foram selados, os ímpios já receberam a marca da besta, cada um já teve que tomar a sua decisão. Isso me indica que o texto está lá. Vigiem. Por quê? Porque existem outros Armagedões que são travados, que são pré-figuras desse que vai chegar no futuro. Porque quando esse chegar, as decisões já foram tomadas. Esse aí só vai revelar de fato quem é Elias e quem foi influenciado pelos falsos profetas. E seguir os falsos profetas. Entende? Então, meu amigo, é por isso que nós somos considerados e temos um chamado de Deus para ser o terceiro Elias. Quem foi o segundo Elias? João Batista. O terceiro Elias, Jesus falou, Elias já veio, porque lá no livro de Malaquias, capítulo 4, fala, e lembre, o texto de Armagedon fala assim, reuniu para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Lá em Malaquias 4, que fala, antes que venha o dia do Senhor Deus, o dia do Deus Todo-Poderoso, antes que venha o grande dia do Deus Todo-Poderoso, o Senhor enviará o profeta Elias.
Jesus falou, Elias já veio, em João Batista, mas Elias virá. O Senhor levantaria um terceiro Elias, mas que nesse Armagedon futuro, ele seria só identificado lá. As decisões já seriam tomadas. Então o Elias de hoje, o terceiro Elias, as decisões que eles estão tomando, são agora. E eu vou dizer uma coisa para você, porque a gente não está em nenhum campo de Meguido, nenhum campo de batalha, não tem ninguém com revólver na cabeça da gente, pelo menos aqui nos Estados Unidos não. E onde a gente tem que travar nossas batalhas. Mas existem vários armagedões que são travados na vida da gente. Os seus problemas no seu casamento são armagedões. A fidelidade a Deus no sábado é um armagedom. A fidelidade nos dízimos e das ofertas são os nossos armagedões. Os nossos problemas de relacionamento na igreja são nossos armagedões. Os nossos problemas familiares são nossos armagedões. As nossas decepções, insatisfações são nossos armagedões. Seja ela por questões administrativas da igreja local, da igreja mundial, por comportamento de líderes da igreja local, da igreja mundial, são nossos armagedões. Porque é através dela, onde a gente precisa se posicionar nesses desafios, nesses problemas, em algumas das nossas desinteligências, a gente precisa se posicionar como terceiro Elias, se de fato Deus é nosso Deus, ou a gente segue o conselho da nossa própria mente, seguindo a orientação dos falsos profetas, que tem se apresentado diante de nós de várias formas, hoje, né? Não se engane, esses tipos de lutas, de dores, de sofrimento, as nossas crises de saúde financeira e tantas outras crises, esses nossos sofrimentos são armagedões. Isso não é para provar se você é mais forte de um que outro, se você tem razão, se você não é, se você é bonzinho, se você não é, se você tem mais dinheiro do que o outro, se você vai ganhar mais dinheiro, se você é isso. Não, nada disso. Isso acontece simplesmente para que você, ao agir e reagir perante essas lutas que nós temos vivido, possamos dizer se Deus é Deus. Ou se agimos de acordo com a orientação dos falsos profetas. Estão entendendo? O terceiro Elias está vivendo Armagedões hoje. Hoje. Só em olhando aqui para o rosto de vocês, eu já percebo que nós temos vivido vários Armagedões. É o nosso próprio Armagedom. E eu preciso ser o terceiro Elias. Essa batalha do Carmelo, essa batalha espiritual, onde Israel teve que decidir, optar, escolher entre Deus e Baal, ela chegou nesse ápice por uma questão. Acabe era o rei do momento, era o rei vigente. A Bíblia fala que Acabe fez pior do que todos os outros reis que vinham antes dele. Acabe, na verdade, acabou com Israel. A idolatria tomou conta do povo. Rebeldia também. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns sábados atrás aqui, o pastor Rodolfo falou assim, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Eu tenho que absolutamente concordar com isso. Talvez nós não tenhamos objetos que nós adoremos em casa, a gente não tenha imagens que a gente se prostre diante dela em casa, mas nós temos ídolos, irmãos. Nós temos ídolos. Ídolos reinam aqui dentro. Israel foi levado àquela condição por causa disso. Naquela época, lá no Monte Carmelo, foram 850 falsos profetas.
E a gente fica chocado com os ídolos que tinham lá na Babilônia, porque no panteão babilônico com 600 deuses lá, né? Meu amigo, se a gente for contar a quantidade de ídolo e falsos deuses que tem pelo mundo hoje, eu não sei nem como é que ia ser. Esse panteão babilônico ia ficar assim no chão, rebaixado. Nabucodonosor ia ficar decepcionado com a Babilônia lá, já que ele achava demais. Porque hoje, a quantidade de falsos deuses, falsos ídolos... Alguns sugerem que, se nós fôssemos fazer análise de 2 folhas, nós seríamos capazes de identificar vários ídolos. Uma delas é a nossa conta bancária. A segunda é o nosso schedule, ou a nossa agenda, onde a gente gasta o tempo da gente. Só nisso daí nós já seríamos capazes de identificar os ídolos a quem nós temos dado espaço. Sabe, sábado passado, né? Foi sábado passado. Fiquei super feliz. Estava vindo para a igreja, fui dar carona para Emily, que vinha para a competição lá dos aventureiros, né? E aí veio Mel e veio Andrew no carro, e eles atrás. Emily estava um pouco nervosa, assim, estava bem, né, ansiosa com a competição. E aí começou Mel e Andrew a fazer perguntas para ela responder. E os 3 lá ficaram, né, perguntando questões da Bíblia e tal, e ajudando. E eu ali com Gisele participava um pouco e escutando e vibrando, feliz da vida. Porque, olha, eu não sou pai. Fiquei aqui maravilhado com os meninos, participando, estudando a Bíblia. E eu só imagino, porque eu converso com vocês, né? Eu só imagino as dificuldades que os pais têm hoje, nesse contexto que a gente vive. Então, eu não posso nem estar dando muita opinião sobre o assunto, porque eu imagino a dificuldade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu não sei se aí no nosso mundo adventista, no nosso mundo do terceiro Elias, se nós chegássemos para algumas crianças nossas e perguntássemos a elas os 10 mandamentos, ou para que elas ou jovens, né, explicassem aí as profecias mais elementares, aquelas que nos apontam como um terceiro Elias, por exemplo, aquelas que nos levam a assumir nossa missão dada por Deus. Eu não sei se nós perguntássemos a eles isso, ou perguntássemos a ele o nome dos jogadores de algum time de basquete ou de futebol, ou o nome das últimas músicas de algum cantor, o que é que seria mais fácil deles responderem? Ídolos. Essa foi a condição que levou ao que levou Israel. Mas esse ápice nessa batalha do Armagedon que Elias travou lá, foi porque Israel estava chegando numa situação muito difícil. Lembra algo que aconteceu 3 anos e meio antes lá do Monte Carmelo? O que é que tinha acontecido? O que é que tinha acontecido? Oi? Parou de chover. O Senhor Deus reteve a chuva. E antes de entrar nesse assunto aqui da chuva, eu não posso esquecer uma coisa aqui. Porque foi nesse momento, nessas condições, que Israel estava atolado na idolatria, seguindo os desejos do próprio coração, que Deus levanta Elias. Não seria diferente que nessas condições que nós estamos vivendo como planeta Terra, amigos, está complicado. Eu estou preocupado, irmãos. Eu estou preocupado com a minha alma. Eu estou preocupado com a minha igreja, com a minha família, com os meus amigos. Eu estou preocupado. Está difícil. Está difícil de cuidar das coisas do reino de Deus. Está difícil de testemunhar. Está difícil de viver. Está difícil. Eu estou preocupado. Deus levanta o terceiro Elias. E alguns utilizam a figura do Elias para dizer assim: ah, é? Agora é você terceiro Elias, vou partir lá para Acabe e vou dizer as do fim, como fala o povo lá da minha terra, né? Vou esculhambar, vou tudo. E acham que o terceiro Elias
entendeu? É para sair massacrando, humilhando as outras pessoas. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Olha que coisa. Preciso passar aí. Pode passar o slide, por favor? Travou tudo. Nada? Então eu vou ler. Coisa incrível. Vamos ler isso aqui. Porque esse texto aqui eu queria que vocês... Voltou? Volta mais um, por favor. Olha esse texto. A palavra de fé e poder estava em seus lábios. E toda a sua vida estava devotada à obra de reforma. Isso ela está falando de Elias. Sua voz era a de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. Mas preste atenção nisso aqui. E conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o quê? O bálsamo de Gileade. A toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curada. Em angústia de alma, ele suplicou a Deus que detivesse em seu ímpio curso o povo outrora favorecido, visitando com juízos, se necessário fosse, a fim de que pudesse ser levado a ver em sua verdadeira luz seu afastamento do céu. Ele ansiava por vê-los levados ao arrependimento antes que fossem tão longe na prática do mal, a ponto de provocar o Senhor para que os destruísse completamente. Vocês estão percebendo o que está por trás da mensagem de Elias? Alguns acham que o terceiro de Elias é para destruir, para detonar o povo. Vamos falar o pecado do povo, vamos massacrar o povo. Elias sim tinha uma mensagem forte, mas ela vinha com o bálsamo de Gileade. O que estava por trás em Elias, alguns até utilizam ali também a figura do próprio Cristo entrando no templo, derrubando mesa e botando o povo para fora, né, para dizer, não, é assim que tem que agir mesmo. Meu amigo, você está disposto a morrer pelo seu inimigo? Você está disposto a morrer por quem matou um filho seu? Quem estuprou? Quem faz de tudo para arruinar a sua vida? Você está disposto a dar a sua vida por ele? Pode sair derrubando mesa. Eu não estou, sinceramente. Tinha lágrima nos olhos de Cristo quando ele fez isso. Choro em sua voz. Não podemos confundir a ira santa com um zelo exacerbado, cheio do pecado humano, que é o nosso. Não confundamos isso. Por trás de Elias, da mensagem dele, que era forte, a mensagem, mas ela vinha com amor. O chamado do terceiro Elias é para amar e amar tanto que ele não se controla ao ver o povo atolado na idolatria, na rebeldia contra Deus. E ele tem que exortar, mas com amor. Entende? Essa situação chegou. Israel estava num caos tremendo, porque a chuva tinha sido retida. Só sob o pedido de Elias, a chuva voltaria para Israel. Sem chuva, meu amigo, sem água, não tem vida. A natureza não tem beleza. As coisas perdem a graça, ficam secas, áridas, azedas. As coisas ficam chatas. O terreno fica duro. Chuva precisava voltar a cair em Israel. Elias conclama o povo e vai para lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
já que nós entendemos que nós temos o chamado do terceiro Elias. O terceiro Elias está esperando por uma chuva ou não? Sim ou não? Sim? Que chuva é essa? Oi? Chuva do Espírito Santo. Chuva serúdia. Estão entendendo por quê? Tem vários armagedões sendo travados nas nossas vidas? Porque estamos chegando lá no local do Carmelo, lá no local do Armagedon. Porque tanta coisa tem acontecido. Falta de água, falta de chuva. O terceiro Elias está esperando essa chuva. Mas a chuva não aconteceu no Carmelo antes que algumas coisas pudessem tomar lugar. Vocês conhecem a história? Elias reuniu o povo lá, foram os falsos profetas, 400 de Baal, 400 do ídolo. Estão lá, começando a clamar. Está lá o sacrifício, o povo gritando, pulando, incentivando as emoções, os sentidos. Você está lá no texto, vendo a gritaria e vendo aquilo tudo. Daqui a pouco eles já chegando à tarde, não acontecia nada, Baal não respondia. Daqui a pouco eles começaram a partir, a cortar os pulsos. E eu fico pensando, meu amigo, para um camarada estar numa situação dessa, começar a cortar o pulso, é porque esse povo não vivia de ilusão e de truque mágico para o rei Acabe, não. Para eles acreditarem que uma manifestação realmente podia vir fogo do céu, ao ponto de vamos partir o pulso para que isso aconteça. É porque realmente eles estavam esperando que Baal se manifestasse desse jeito. E para eles esperarem que Baal se manifestasse desse jeito, é porque algumas outras manifestações anteriores eles já estavam acostumados a presenciar do sobrenatural de Baal. Partem o pulso e nada. Chega o horário do sacrifício da tarde. 3 horas da tarde. Elias fala, ok, tá bom. Acho que ele está dormindo, foi fazer uma viagem. Baal deve estar por aí. Vamos falar aí, joga água. Deus diretamente desafiando aquilo onde o povo colocava a sua confiança. Porque Baal era quem eles acreditavam que mandava a chuva, controlava o sol. Elias manda jogar água 3 vezes, manda jogar água no rego que tinha lá e tal. E a gente conhece a história. Primeiro passo, Elias foi reconstruir o altar. Reconstrução do altar. O altar precisa ser reconstruído. Nós precisamos fazer acertos com Deus. Conversas com Ele. Ele precisa voltar a ser estudado e contemplado. No altar ele coloca o sacrifício. O cordeiro estava lá. Porque o estudo e o zelo sem o entendimento da graça e do cordeiro, de fato é legalismo. Reconstrói o altar. Coloca o cordeiro. Sem apelos aos sentidos, sem aquela gritaria infernal dos falsos profetas. Elias faz, Senhor, para que todos saibam quem é o Deus de Israel. No mesmo momento, desce fogo do céu, como aceitação do sacrifício de Elias. Relembrando o momento de Abel e Caim, relembrando a dedicação do templo de Salomão, desce fogo do céu e Deus aceita o sacrifício de Elias. Mas logo depois do sacrifício ser aceito, do altar ter sido reconstruído, vem uma ordem. Elimine quem? Elimine quem? Os falsos profetas. Estão entendendo aqui a sequência? Reconstrução do altar, eliminação dos falsos profetas. Não ficou um. Elimina tudo. Aí então Elias se recolheu para orar pela chuva. Começou a orar pela chuva, orou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Orou a 7ª. Aí sim, o seu servo foi e viu aquela nuvenzinha se formando. Eu fico pensando, por que será que não foi na primeira vez?
ou na segunda? Ou por que será que não foi na 8ª ou na 20ª? O número 7, o número de completude. Elias orou até que ela descesse. Mas também não foi uma, porque ele tinha que ser insistente. O que nos leva lá para o próprio conselho de Cristo em Lucas 11, nos alertando de como a gente deveria orar pelo Espírito Santo, na parábola do amigo inoportuno. Insistindo e orar até que ela caia. Mas não esperem chuva, não esperem chuva, sem antes reconstruir o altar e eliminar os falsos profetas. Não preciso nem gastar tempo aqui para a gente discutir o que é falso profeta, né? Ele tem se apresentado com tantas facetas, de tudo que é jeito. Olha esse texto aqui. Opa, tem que dar um tempinho. Pode voltar. Deixa eu voltar um aqui. Não passa. Ok. Foi para fazer que chegasse a este bendito resultado que Deus continuou a reter deles o orvalho e a chuva até que tivesse lugar uma decidida reforma. A promessa de abundância de chuva tinha sido dada sob condição de obediência. E será que o Senhor declarou: se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Interessante que em Profetas e Reis, Ellen White utiliza esse texto de Deuteronômio 11 para fazer relação ao que acontece lá com Elias, e ela utiliza o texto se referindo à chuva temporã e à chuva serôdia. Que coisa incrível! Lembrem, no Armagedon lá, escatológico, tarde demais, já era. Nos nossos Armagedões aqui, nas nossas batalhas de adoração, é onde a gente vai ter que dizer se Deus é Deus ou Baal é Baal na nossa vida. É por isso que esse texto aqui, fala: com a exterminação dos falsos profetas de Baal, estava aberto o caminho para uma poderosa reforma espiritual entre as 10 tribos do Reino do Norte. Elias havia exposto ao povo a sua apostasia, tinha os convidado a humilhar o coração e tornar-se para o Senhor. Os juízos do céu tinham sido executados. O povo havia confessado seus pecados e reconhecido o Deus de seus pais como Deus vivo, e agora a maldição do céu devia ser retirada e renovadas as bênçãos temporais de vida. A terra devia ser refrescada com chuva. Sobe e come, disse Elias a Acabe. Essa parte aqui é fantástica, porque ruído há de uma abundante chuva. Os que resistem à obra do Espírito Santo de Deus pensam que vão se arrepender algum dia no futuro. Lembra lá, escatológico? Quando se prepararem para dar um passo decisivo à reforma. Mas o arrependimento estará então para além de seu poder. De acordo com a luz e privilégios concedidos, serão as trevas daqueles que se recusam a andar na luz, enquanto a luz está com eles. No Armagedon, no monte do Meguido, da batalha, que era o local por onde os inimigos de Israel tentavam entrar. O inimigo, a gente até ali na classe hoje, Bolivar mencionou isso. Deus não força nada, Ele só apela. O inimigo invade, arrebenta, bate a porta. E alguns dos nossos armagedões precisam ser travados para que ele não ache espaço, para que nós não deixemos de exercer fé em Cristo, de ter certeza que seja qual seja o armagedom que você está vivendo, o problema, a dor, o sofrimento que você está vivendo, assim como Deus se manifestou na vida de Elias, Ele pode se manifestar na sua e na minha vida também. Mas amigos, o diabo ele é mau. Ele é mau. Se ele consegue território, ele vai acabar com a gente.
Um dia desse a gente estava aqui na igreja, um domingo à noite, acho que ano passado. Chegou uma menina, entrou aqui, e aí fomos perguntar o que ela queria, ela estava muito suja, estava com fome, e ela perguntou se podia tomar um banho. E aí o William foi lá, conversou com ela, eu fui, falei com ela, acho que a Aninha já levou ela para lá para assistência social, ela recolheu algumas roupas e foi tomar um banho. Ela saiu, teve um culto aqui, acho que até o pastor Marcos Bonfim estava aqui, eu acho. E aí ela tomou um banho e foi e sentou ali na secretaria. Quando acabou o culto, eu passei e vi, ela estava sentada, falei, vou falar com ela. Fui lá, ela estava segurando um ursinho de pelúcia, assim, sentado lá, e com algumas roupas. Jovem, nova. E aí comecei a conversar com ela. Comecei a conversar e ela foi me explicando as situações da vida e tal. Tinha se envolvido com drogas, tinha saído da casa da mãe, logo cedo foi morar com a avó, e a avó tinha falecido, acho que 2 anos atrás, aquele episódio, ela encontrou fez amizade com um camarada, começou a namorar, segundo ela, noivaram, e aí não deu certo, e ela estava no meio da rua, já fazia alguns dias que ela estava no meio da rua, e eu conversei com ela dizendo que não queria voltar para aquela situação. Eu perguntei se ela estava, sóbria, clean, limpa. E ela falou que sim e tal. E ela foi conversando comigo, começando a chorar. E foi e tal. E aí a gente conversou lá, providenciamos que ela fosse dormir num hotel, lá acho que por 2 noites. O William foi, levou ela e tal. Mas antes de levar, ela estava lá conversando. Eu orei com ela, intercedi por ela, dei algumas orientações para ela, mas aí eu saí, fui conversar com o William, e o William falou, não, deixa que eu tomo conta, a gente resolve aqui e tal. E aí quando e aí Gisele foi conversar com ela. Gisele começou a conversar com ela também um pouquinho, eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, a Gisele se despediu dela, eu falei com ela de novo, me despedi e saí. Quando a gente estava saindo da igreja, indo para o carro, falou assim para mim, eu estava conversando com ela, ela falou que ela sabia que tudo ia ficar bem na vida dela, porque a avó dela falou para ela. Sendo que aí eu lembrei que na minha conversa com ela, ela tinha falado que a avó dela tinha falecido há algum tempo. E que a avó dela tinha falado para ela 2 dias atrás que ela ia ficar bem. Quando Gisele falou isso, eu falei, rapaz, voltei. Eu voltei, entrei, fui conversar com ela. Eu falei, tal, minha esposa falou, tal, que você falou que sua mãe tinha conversado ou sua avó tinha conversado com você e tal, e que tudo ia ficar bem, tal, lá. Ela falou, Eu falei, mas sua avó, você não me disse que sua avó faleceu? Ela falou, sim. Eu disse, mas como foi isso? Ela falou, não, ela apareceu para mim 2 dias atrás e tal, e falou isso. Eu falei, olha, você tem 15 minutinhos aqui para eu conversar com você? Tem. E aí eu fui dar um estudo bíblico para ela, sobre a imortalidade da alma. E imaginem, a única, na visão dela, pessoa que estava dando apoio para ela, era a avó dela, que sempre apoiou e que estava apoiando ela. Aí eu vou lá dizer para ela que a avó dela não é a avó dela. E aí eu fui e fiquei expliquei e tal, comecei a explicar. Amigos, quando eu estava explicando isso, bem ali com calma, para não ser tão chocante, mas tinha que mostrar a revelação bíblica, porque não podia deixar aquela menina enganada. E aí, fui mostrando, ela desabou no choro. Desabou no choro. Ela olhou para mim e fez, depois que eu meio que terminei ali tudo, entendeu? Ela olhou para mim e fez, está fazendo sentido. Eu falei, está fazendo sentido o quê? É porque, desde que minha avó começou a aparecer para mim, minha vida despencou. Virou um desastre. Comecei a me envolver com um monte de coisa. E que eu não consigo sair. E uma vez ou outra, à noite eu estou em casa, ou quando eu estou na rua, eu ando pela rua, tem um ser que me acompanha. Ela falou para mim. E às vezes aparece um outro ser.
Um aparentemente com vestes mais claras e outro com vestes mais escuras. Eu falei, e quando você está aí na rua e preso nesse tipo de coisa, como é que é? Ele, o de vestes mais escuras fica comigo. Eu falei, expliquei para ela, orei com ela, falei para ela fazer, você vai chegar hoje no hotel, você vai orar sim, você precisa estudar a Bíblia, Deus quer libertar você, e Deus tem uma proposta nova de vida para você. Essa menina estava travando o Armagedon dela. Porque o diabo, lembra? Ele invade. E quando ele invade, ele destrói. Eu saí daqui, saí da igreja ali, entrei no carro. Amigos, quando eu sentei no meu carro, eu tive uma crise de choro. Gisele ficou olhando para mim lá, eu falei, essa é a proposta do diabo. Agora, imagine o sentimento de Deus. Vendo um ser nova, com brilho nos olhos ainda, querendo liberdade, libertação. Porque a gente confunde o conceito de liberdade. Ela estava querendo liberdade. E a gente pensa que liberdade é o oposto, é o que ela estava vivendo, né? Eu falei, imagina o sentimento de Deus, vendo uma criatura dele presa desse jeito. Eu não sei qual é o Armagedon que você está vivendo. Porque o inimigo, ele não se manifesta das mesmas formas para todas as pessoas e nessas mesmas circunstâncias, né? Mas ele cria situações para tentar invadir a nossa vida, a minha e a sua. E todo dia nós temos que lutar os nossos Armagedões, porque se não vai ser resolvido lá é a batalha do Deus Todo-Poderoso. E é hoje que a gente precisa tomar nossas decisões, é no nosso dia a dia, que nós precisamos dizer, Deus é Deus ou Baal é Baal. Elias perguntou isso para o povo. A Bíblia fala que eles não responderam nada. Deus está perguntando isso para você hoje. Deus é Deus na sua vida ou Baal é Baal? Você vai ficar calado? Ou você vai responder? E qual será a sua resposta? Quero encerrar com esses textos aqui. Não é somente para homens em posição de grande responsabilidade a lição da experiência de Elias em como aprender de novo a confiar em Deus na hora da prova. Aquele que foi a fortaleza de Elias é forte para sustentar cada um dos seus filhos em luta. Não importa quão fraco você seja. Ele espera a lealdade de cada um e a cada um concede poder de acordo com a necessidade. Em sua própria força o homem é fraco, mas no poder de Deus ele pode ser forte para derrotar o mal e ajudar outros a derrotá-lo. Amém? Satanás jamais obtém, e esse texto está dentro do contexto do Carmelo. Satanás jamais obtém vantagem sobre quem faz de Deus a sua defesa. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Companheiro cristão, Satanás conhece suas fraquezas. Apega-te, pois, a Jesus. Permanecendo no amor de Deus, poderás resistir a cada prova, a cada Armagedon. A justiça de Cristo unicamente pode dar-te poder para te opores à onda do mal que está inundando o mundo. Acrescenta fé à tua experiência. A fé faz leve cada fardo, alivia cada fadiga. Providências que são agora misteriosas, poderás compreender por contínua confiança em Deus. Anda pela fé no caminho que Ele quer traçar. Sobrevirão provas, mas prossegue avante. Sobrevirão armagedões, mas prossegue avante.
Isso fortalecerá a tua fé e te preparará para o serviço. Os registros da história sacra são escritos, não meramente para que possamos ler e nos maravilhar, mas para que a mesma fé que operou nos servos de Deus no passado, possa operar em nós. O terceiro, Elias. De maneira não menos acentuada, o Senhor operará agora, onde quer que haja corações de fé para serem canais de seu poder. Amém? Se você está sentindo que está faltando chuva, está faltando água, está faltando poder, e você está despencando perante os seus armagedões, os nossos armagedões, eu quero dar uma promessa de Deus aqui para você. Esse é o último texto, bem conhecido. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste contra o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos ler comigo, gente? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Estão todos juntos em pé louvar o nosso Deus, nosso último hino de hoje. Prontos para o dia fim.
Amém. Oremos. Senhor Deus, louvamos ao Teu nome, porque o Senhor é bom, e quando chegar o dia daquela batalha, é a batalha do Deus, do grande Deus Todo-Poderoso, e o Senhor vai lutar ela por nós, e o Senhor será vitorioso como sempre. Mas até esse dia, Senhor Deus, nós estamos travando as nossas próprias batalhas, e carecemos dessa mesma força, desse mesmo poder. Por favor, Senhor. As batalhas são as mais diversas possíveis. Elas se apresentam de várias formas em nossa vida. Se manifesta assim como o Senhor se manifestou no Carmelo. E dá-nos a vitória em nossos próprios Armagedões, Senhor. Por Tua graça, por Tua misericórdia. Faz-nos tomar o chamado de Elias. Que possamos amar. Que possamos alertar o mundo dos juízos vindouros, do amor de Cristo. Dar-nos esse poder. Nós não merecemos ele, Senhor, mas de fato nós precisamos. Para a honra e glória do Teu próprio nome, que assim aconteça na vida de cada um aqui presente. Pedimos essas bênçãos no nome do nosso Salvador Jesus. Amém.